E aí, Henrique, tudo bom? Tudo bem. O que tem pra hoje? Fala aí. Bom, pessoal, como vocês estão vendo aqui, eu, do lado do meu paizão, vamos gravar hoje mais uma estreia para sábado. E sábado sem estreia, eu não sei nem como é que ia ser, né? É verdade. Sabadão sem estreia, sem pavê com o Henrique, né? Fala aí, deixa no comentário. Qual sua sobremesa de hoje? Né? Tem que saber, né? Tem que saber. Porque tudo bem não comer sobremesa durante a semana, tudo bem. Eu acho que pode comer sim todo dia, entendeu? Eu sei que não faz muito bem, mas é uma delícia. Mas hoje é sábado, né, Henrique? Sim. Hoje pode, né? Deixa aí nos comentários qual foi ou qual está sendo a sua sobremesa de hoje. Mas vamos parar com esse papo de sobremesa. O que vai ser esse vídeo hoje? Fala aí. Hoje a gente vai fazer um vídeo um pouquinho diferente. Hoje o tema é criança. Criança? Vocês gostam de criança? Claro, as bagunças que uma criança faz em casa. Não. As bagunças que as crianças fazem na escola. Não. Não entendi. Qual vai ser então? Crianças que deixaram jogar feliz. Opa, aí sim. Muito bom. Que criança você acha que deixou Jeová mais feliz? O filho dele, Jesus. Mas olha só, quando se pensa em Jesus, ninguém pensa em criança. A gente pensou num rei poderoso em cima de um cavalo branco, ou então dele pregando, né? Jesus foi criança? Sim. E quando ele era criança, ele deixou Deus feliz? Sim. Muito bom, tá certo. Vamos ver também algumas outras coisas que Jesus fez que deixaram seu pai, né, feliz? Sim. Ó, vamos aqui acompanhar aqui um texto que vai nos ajudar, tá bom? Começa falando assim, ó. A família de Jesus morava a uns 3 dias de viagem de Jerusalém. Como é que viajava naquela época? Do carro? A pé. Também em cima de camelo, em cima de um cavalo, né? E viajar de cavalo nem quero imaginar, não é? Por quê? O cavalo para, aí você desce. E como é que faz para ele andar? Dá cenoura, não é? E para parar? Pois Só é. que tem vezes que o cavalo ele para por vontade própria, não é? É um animal e tem suas vontades, né? Então Jerusalém ficava a uns 3 dias de viagem. Na cidade ficava o lindo templo de Jeová. Então eles iam para lá para fazer a adoração deles, né? Sim. Jesus chamou o templo de casa de meu pai. Ele e sua família, no caso Jesus e sua família, iam lá todo ano. Para quê? Para participar da Páscoa, que era uma festividade muito importante para todos eles naquela época. Agora olha só, presta atenção. Veja o que aconteceu numa dessas vezes. Quando Jesus tinha 12 anos. Gente, pergunta para vocês. Qual a idade dessa criatura? Quantos anos você acha que o Henrique tem? Deixa nos comentários. Deixa nos comentários. Vou dar 3 opções. Você acha que ele tem 15 anos? Não. Você acha que ele tem 10 anos? Não. Ou você acha que ele tem 12 anos? Ni não é resposta. Quantos anos você tem? 12. Henrique tem 12 anos. Então vamos materializar aqui, visualizar bem a história. Então Jesus tinha 12 anos. Então imagina que era um molequinho assim. Sim. Então olha só, veja o que aconteceu numa dessas viagens para Jerusalém, que ficava a 3 dias de distância de viagem, né? Jesus com 12 anos. Logo depois da Páscoa, eles fizeram a comemoração, a sua família começou a viagem de volta para casa. Mas quando pararam num lugar para passar a noite, né, numa parada no meio da estrada, igual a gente tem hoje também, parada, né? Porque 3 dias de viagem de volta, né? Tem que dormir, né? Vamos lá. Então, quando eles pararam nesse lugar para dormir, notaram que Jesus não estava em parte alguma. Como assim? Cadê Jesus? Um molequinho desse tamanho sumiu. Imagina a situação de Maria e de José. E imagina a responsabilidade deles, sabendo que ali era o Filho de Deus. Não era só o filho deles que sumiu. Não. Era o Filho de Deus. Olha só que situação, Deus do hein? céu. Ele não estava em parte nenhuma, nem com parentes, nem com os amigos. Porque era uma caravana grande, né? Sim. Então foram na casa do tio, dos parentes, dos amigos e não acharam Jesus. Assim, Maria e José voltaram, Henrique, imediatamente a Jerusalém. Para quê? Para achar Jesus. Onde será que ele estava? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Bom,
Quando encontraram Jesus, ele estava no templo. Ele não falou que o templo era a casa do pai dele? Sim. Ele estava lá. O que ele estava fazendo no templo? Escutando os instrutores e fazendo perguntas. Imagina a situação, hein? Aqueles instrutores lá que eram para ensinar a lei, né? Ensinar os mandamentos. E aí Jesus, um garotinho de 12 anos, fazendo um monte de perguntas que eles não sabiam responder. Olha só. Quando lhe perguntava algo, quando eles perguntavam algo a Jesus, Jesus respondia. E todos ficavam impressionados com as respostas que Jesus dava. Olha só, né? Era um garotinho de 12 anos, mas era muito inteligente. As respostas dele eram inteligentes. Sim. Aí vem a pergunta aqui, ó. Entende por que Deus ficou feliz com seu filho? Sim. Porque o tema do vídeo hoje é crianças que deixaram Deus, ou Jeová, feliz. Então por que Deus ficou feliz com seu filho nesse momento? Porque as respostas eram inteligentes. E ele com 12 anos não estava querendo saber só de bagunça, né? Ele estava ali perguntando e respondendo no tempo. Bom, vamos continuar a história. Ainda não acabou. É claro que quando Maria e José finalmente encontraram Jesus, ficaram, ó, Meu Deus. aliviados, né? Sim. Mas Jesus não estava preocupado. Por quê? Porque ele sabia que o templo era um bom lugar para estar. Não tinha perigo ali, não era um lugar ruim, era um bom lugar. Por isso Jesus perguntou, quando seus pais chegaram, né? Preocupados com ele. Não sabiam que eu tenho de estar na casa de meu pai? Olha só, né? Ele sabia que o templo era a casa de Deus e gostava de estar lá. Bom, depois Maria e José levaram Jesus de volta para sua casa em Nazaré. Então, esse episódio passou. Como será que Jesus tratava seus pais? Bem, o que você acha? Fala aí. Acho que Jesus tratava ele bem. Isso. A Bíblia diz que ele continuou a estar-lhes sujeitos. Ele estava sujeito ao José, que era seu pai, e a Maria, que era sua mãe. O que você entende disso? Isso quer dizer que ele era obediente a eles. Ele fazia o que seus pais mandavam, mesmo que fosse alguma tarefa como tirar água do poço. Naquela época não abria a torneira e saía água. Não tinha bebedouro. Isso, então era uma boa tarefa para um jovenzinho de 12 anos. Sim. Vai lá, Henrique, pega água no poço. Aí vai você lá com um balde, com uma cuia, uma coisa, e pega a água e traz, né? É igual hoje fala assim, vai lá, Henrique, joga o lixo fora. Né? Vai lá, Henrique, faz alguma coisa. Vai lá, Henrique, faz o almoço. Qualquer dia chega. Então Jesus, embora fosse o Filho de Deus, ele era obediente. E ele tinha tarefas. Imagine só, Jesus era perfeito, mas mesmo assim ele obedecia aos seus pais imperfeitos. Será que Deus ficou feliz com isso? Sim. Exatamente. Claro que sim, né? Por quê? Porque a palavra de Deus diz às crianças, em Efésios 6:1, sejam obedientes aos seus pais. Aí vem assim o final, assim como Jesus fez. Então Jesus, ele estabeleceu um modelo, né? Para que as crianças obedeçam seus pais. Exato. Outra maneira de deixar Deus feliz é falar aos outros sobre Ele. Alguns dizem que as crianças não devem fazer isso. Mas, olha só, quando algumas pessoas tentaram impedir que meninos falassem sobre Deus, Jesus já adulto disse, nunca leram nas Escrituras ou na Bíblia? Da boca de crianças pequenas sairá louvor a Deus. Está lá em Mateus 21:16. Então Jesus estava ali defendendo as crianças a dar louvor, a falar sobre Deus, né? Mas não tem vergonha disso. Exatamente. Então, se realmente quisermos, todos nós poderemos falar a outros sobre Jeová e sobre o Deus maravilhoso que Ele é. E isso vai deixar Ele feliz. Exatamente. Então aprendemos aqui que Jesus era um menino perfeito, mas obedecia a seus pais mesmo imperfeitos. Sim. E que Jesus também fazia tarefas. Deixa aí nos comentários, quando você era pequeno, ou se você é pequeno, Gabriel, estou falando contigo, quais são as tarefas que você faz, Gabriel? E o que você faz? Qual era a tarefa que você tinha? Lá em casa, quando eu tinha a idade do Henrique, a padaria era um pouco longe. Tinha que comprar pão e leite todo dia. Eu não sou também da época que entregava leite na garrafa ou na varanda, não. Ó, negativo. Tinha aqui na padaria. Lá somos três irmãos. Eu sou do meio. O que apanha do mais velho não pode bater no mais novo. Se você é do meio, você está entendendo
Perfeitamente. O que eu estou falando aqui? Você se conectou comigo, se identificou comigo. Do meio apanha do mais velho e não pode bater no caçulinha da mamãe. Não Né, pode Marco? falar. Você conhece o tio Marco? Sim. E o vizinho começou a furar a parede. Ele não tem muita hora para furar a parede, não? Parou. Começou de novo. Ele parou. Mas vamos continuar o vídeo, mesmo com o vizinho furando a parede. Meu Deus do céu. Então, bom, vamos continuar aqui, né? É. Jesus tinha tarefa e nós também podemos ter tarefas. Isso é muito saudável, ajuda a família, né? Bom, mas vamos continuar. Onde podemos aprender coisas sobre Deus para contar aos outros? Já que uma criança vai falar sobre Deus, onde ela vai aprender? Estudando a Bíblia em casa. Sim. Simples, né? Aprendemos mais coisas ainda no local onde o povo de Deus se reúne para estudar, né? Nas reuniões. Mas, olha só que pergunta. Como podemos saber quem é o povo dele, o povo de Deus? O que as pessoas fazem em suas reuniões? Bom, elas ensinam o mesmo que está na Bíblia, leem a palavra de Deus, conversam a respeito da Bíblia. É assim que aprendemos sobre Deus, não é? Em reuniões cristãs, as pessoas deveriam falar o que Deus diz e não o que acha. Bom, o que está dizendo aqui? Que a gente tem que seguir a Bíblia e não a cabeça de alguém, né? De um líder religioso, né? Mas se alguém disser que você não precisa viver do jeito da Bíblia, que a Bíblia é velha, antiquada, acha que quem diz isso é do povo de Deus? Não. Então, se uma criança vai falar de Deus, ela tem que falar baseado na Bíblia, né? E não na cabeça de ninguém, né? Mais uma coisa para você pensar, Henrique. A Bíblia diz que o povo de Deus seria um povo para o nome dele. Está lá em Atos 15, 14. Qual é o nome de Deus? Jeová. Não é Senhor? Não. Tem certeza? Sim. É isso aí, o nome de Deus é Jeová. Ele tem nome. Qual é o seu nome? Não. Henrique. Não é menino? Não. Não é filho do Milton? Não. Qual é meu nome? Milton. Não é pai do Henrique? Não. Todo mundo tem nome, né? E Sim. Deus também tem nome, né? Pois O nome de é. Deus é Jeová. Se disserem que não, vamos saber que não são o povo dele, porque eles não sabem o nome de Jeová. Então as pessoas têm que responder que sim, que sabem qual é o nome de Deus, e que o nome de Deus é Jeová. Por que eles sabiam isso? Está na Bíblia, né? A gente não inventou de lugar nenhum, está escrito lá, né? O povo de Deus também deveria falar a outros sobre o reino de Deus, e deveria mostrar que ama a Deus fazendo o que ele manda. Simples assim, né? Olha só, pergunta. Conhece pessoas que fazem todas essas coisas? Então, vá às reuniões delas para adorar a Deus. Escute com atenção o que se diz nessas reuniões e responda as perguntas que são feitas lá. Foi o que Jesus fez quando ele estava na casa de Deus ou no templo, não era assim? Sim. Jesus estava lá no templo, prestando atenção, respondendo pergunta e fazendo pergunta. Sim. Então ele estava aprendendo. Não. Então é o modelo que deixou. Se você fizer o mesmo, vai deixar Deus feliz, assim como Jesus deixou. Bom, então estamos falando sobre crianças que deixaram Deus feliz. Sim. Beleza, show de bola. Primeira criança, Jesus, que deu aí o exemplo, né, de obedecer os pais, né, a autoridade dos pais. Ele fica rindo quando eu gaguejo, tá vendo só? Olha aí, ó. Você terrível, vocês não sabem. Vocês não sabem. Vamos de um outro exemplo? Sim. De uma criança que também deixou Deus feliz? Sim. Lembra-se de outras crianças citadas na Bíblia que deixaram Deus feliz? Vamos lá, antes de eu falar, fala para mim, uma criança que deixou Deus feliz. Timóteo. Boa, ainda bem que ele respondeu, porque eu não, isso aqui não tem nada combinado não, entendeu? A gente pegou a matéria, botou aqui e estamos conversando. Pois é, a gente não planejou nada. Esse é meu garoto, sabe tudo. Puxou o pai, garoto inteligente. O pai dele, ó. Timóteo foi um excelente exemplo. Olha só a situação da família de Timóteo, Henrique. Seu pai, o pai de Timóteo, não acreditava em Jeová. Mas a sua mãe, Eunice, e a sua avó, Lóide, acreditavam. Olha só, uma família dividida em sentido religioso. Timóteo prestou atenção ao que elas lhe ensinaram e aprendeu sobre Jeová. Então Timóteo gostou do que a mãe falava, do que a avó falava. Bom, quando Timóteo era adulto, o apóstolo Paulo visitou a cidade onde ele morava. Ele notou que Timóteo queria muito servir a Jeová. Por isso é que Paulo fez? Convidou Timóteo para acompanhá-lo.
e fazer muitas coisas no serviço de Deus. O que era isso? Eles viajaram por muitos lugares, falando às pessoas sobre o reino de Deus e sobre Jesus. Legal, não passou a vida então viajando e pregando. Sim. Mas por que ele, quando adulto, pôde fazer isso? Porque quando ele era criança, Ele aprendeu. isso, ele prestou atenção porque que a mãe dele, que o pai dele, e a avó. avó, a mãe e a avó. Mas será que a Bíblia só fala de meninos que deixaram Deus feliz? Não. Gabriel, tu tá tranquilo aí porque, né? Menino e tal, mas e as meninas? Sim. Pois é, né? Ok. Houve, por exemplo, uma menina israelita que deixou Deus feliz também. Na época em que ela vivia, a Síria, que era um país vizinho, era inimiga do país dela, Israel. Então ela não morava em Israel. Ela morava em outro país e esse outro país era um país inimigo. Um dia, os sírios lutaram contra Israel e levaram a menina como prisioneira. Olha só que situação. Pois E é. ela foi mandada para a casa de um chefe do exército. Devia ser brabo ele, né? Entendi. Porque para comandar um exército, Entendi. tem que ser uma pessoa Ok. firme, né? Bravo. Sim. O nome dele era Naamã. Ah, bom, porque você não sabia. Ok. Aí ela se tornou escrava da esposa de Naamã. Então, qual é o contexto? A meninazinha israelita era escrava na Síria, na casa do chefe do exército. Coisa lá, o bicho pegava. Meu Deus do céu. Acontece que Naamã tinha Naamã Ok. tinha uma doença chamada lepra. Lepra. Tinha cura essa doença? Naquela época não. Nenhum médico tinha conseguido curar ele. Mas a menina israelita, ela acreditava que um servo especial de Deus, um profeta, poderia ajudar Naamã. Mas olha só, será que ela ia falar? Ali era outra religião, era outro país, era inimigo e ela era uma escrava. E também outra coisa, né? Adorava outros deuses. Exatamente. Bom, mas ela acreditava que o profeta de Deus, de Jeová, podia ajudar Naamã a se livrar daquela lepra. É claro que Naamã e sua esposa não adoravam Jeová. Será que a menina devia falar a eles que sabia? Sim. O que você teria feito? Eu teria orado a Jeová e falado. Aí você, olha, orar a Jeová, pedir coragem, né? Não. Vai que não fosse bem Meu recebido, Deus do né? céu. Sim. É falar sobre Deus para uma pessoa que às vezes não acredita de outra religião é difícil. Bom, Mas ainda mais desse, não é? Bom, a menina disse, olha só as palavras dela, está lá em 2 Reis 5, de 1 a 15. Vamos ler só um trechinho, diz assim, ó. Se Naamã fosse ver o profeta de Jeová em Israel, ficaria curado da lepra. Ela foi no imperativo, né? Ela afirmou. Sim. Se Naamã fosse ver o profeta de Jeová em Israel, Eu não falou talvez, não? ficaria curado da lepra. Bom, Naamã escutou a menina e foi ver o profeta. Olha só, hein? Pois é. O chefe do exército, brabão, Meu Deus. ele foi lá. Agora, olha só, ele foi ver um profeta de Israel num país inimigo Ok. e que a menininha estava lá como escrava. Ok. E ele foi lá. Bom, será que esse profeta ia ajudar ele? Sim. Quando ele fez o que o profeta mandou, ele foi curado. Depois disso, Naamã começou a adorar o Deus verdadeiro. Está lá em 2 Reis 5, de 1 a 15. Bom, pergunta para meninos e meninas, né? Entendi. Gostaria de imitar aquela menina e ajudar alguém a aprender sobre Jeová e sobre as coisas boas que ele pode fazer? Sim. Quem você poderia ajudar? Vamos parar e pensar, né? Ok. Naquela época, quem precisava de quem? Será que a menina que precisava falar de Jeová ou Naamã que estava com a lepra e precisava da ajuda de Jeová? O Naamã estava numa situação complicada, né? Ela estava ali vivendo a vidinha dela como escrava e tal, e nada mudou, que ela continuou como escrava. Entendeu? Mas quem precisava ouvir era o Naamã, o brabão, chefe do exército. Quem estava doente era ele, não é verdade? Não era a menina. Não. Exatamente. Então, olha só a pergunta. Quem você poderia ajudar hoje? É pensar quem a gente pode ajudar, né? Sim. E talvez hoje, com essa história de Covid, deprimido, preocupado, talvez tenha falecido algum ente querido, né? Quantas pessoas precisam de uma boa palavra de consolo, né? Sim. Então, olha só, mas aqui eu venho falando o seguinte, ó. É claro que de início as pessoas talvez achem que não precisam de ajuda. Mas você pode falar sobre as coisas boas que Jeová faz. Algumas talvez escutem, por certeza de que Deus vai ficar muito feliz com isso, mas outras Talvez não. não escutem, né? E é assim que a vida é, né? Ok.
Exatamente. Então vimos aqui um excelente exemplo da menina israelita que ajudou lá o Naamã. E aí, o que você achou dessa história? Gostei muito. Muito interessante, né? O que você aprende aí? Qual o resumo que você pode fazer dessa história para nós? Peraí. Aprendi aí que a gente pode sempre adorar Jeová, não importando em qual situação a gente esteja. E importa a idade? É só coisa para adulto? Não. Só coisa para velho? Não. Ah, ler a Bíblia é coisa para velho. Só vovó, vovô. É? Não. Isso aí. E como a criança ela pode falar sobre Deus e assim ajudar outras pessoas? Pode. Isso aí. Quais foram os exemplos que nós vimos aqui hoje? 3 exemplos. Vamos ver se ele lembra, hein? Primeiro. Jesus, Timóteo, e a menina israelita. Exatamente. E será que hoje tem um monte de Timóteo, um monte de menino israelita por aí? Sim. Com certeza, né? E é interessante que Jesus, quando as crianças queriam falar com ele, ele falou assim para os profetas que pensaram assim, os profetas, ou para os discípulos. Meu Deus. Seu pai já passou dos 30, é um caso sério. Meu Deus. Os discípulos, imagina, Jesus onde ele ia, e uma multidão de pessoas em volta querendo falar com Jesus. E Jesus, às vezes, falava com um, falava com o outro, fazia uma cura, né? E aí, bom, mas era muita gente querendo falar. Do nada, apareceu um grupo de crianças querendo ir lá falar com Jesus. E aí, os discípulos, não profetas, os discípulos, pensaram, esse monte de criança vai atrapalhar, né? E tentaram impedir. Mas Jesus estava, ó, Ouvindo. prestando atenção. E também, né? E ele falou, deixe vir as minhas criancinhas. Ele valorizava as crianças. Interessante, né? Sim. Então, o que a gente pode aprender dessa história? O que a gente pode aprender de tudo isso? Que não importa se a gente é idoso, que é a melhor idade. Meu Deus. Se você já está nela, eu estou longe. Ok. E eu estou longe agora de melhor idade. Se você é adulto, se é um jovem, se é uma criança, né? Todo mundo pode se aproximar de Deus e todo mundo pode deixar ele feliz. Né? Porque é criança que não pode. Ou que a Bíblia, Deus é coisa para adulto, para idoso, né? Para vovó e para vovô. Não. Beleza. E aí, o que mais? Fala aí. Quando ele coça a cabeça e faz assim, ó. Não sei. Quero saber, deixa nos comentários aí. Vocês já colocaram quais as tarefas que vocês faziam quando eram crianças? Vimos aqui que Jesus com 12 anos provavelmente tirava água do poço. E você? Ai, peraí, bota no chat, né? Teremos chat. Teremos... Por que vamos ter chat hoje? Pois é, né? Por quê? Porque o papai tá aparecendo aqui do meu lado. Se não tiver papai nem mamãe, nem nenhum adulto, Né? o YouTube... Não. Bloqueei o chat. Pois é, eu acho, minha opinião, tá? Ok. Que era muito melhor que fosse só essa criatura aqui aparecendo no vídeo. No sabadão de vocês, entendeu? Esse pavê com Henrique. Mas aí não tem chat. E olha, o melhor do chat é a doideira, é a loucura. Ok, deu. Porque alguém pergunta assim, um exemplo de hoje, né? Um Ok. exemplo de hoje. O que você fazia quando era criança? Aí alguém pergunta assim, alguém ia na padaria, igual o Milton falou? Enquanto você começa a digitar assim, ó, eu também ia na padaria, mas aqui eu tinha que também fazer alguma coisa. Já entrou um monte de mensagem. E que na sua resposta não tem nada a ver. E alguém já fez outra pergunta e não tem nada a ver. E aí tu morre de rir, porque E também... fica às vezes uma resposta a uma pergunta totalmente louca e Meu aleatória. Deus Né? do céu. Só que aí também tem uma coisa, né? Agora a pergunta que eu tenho pra fazer. Eu já faço vídeo assim, sem ninguém aparecer do meu lado, ó. Tempão. E como é que o YouTube só vai perceber isso agora? Gente, até hoje o YouTube achava que o Henrique era adulto. Na verdade deve ter mudado as regras, né? E aí eles começaram a exigir que tenha um adulto, senão pode ter vídeo, mas não vai ter chat. Henrique, e qual é uma outra grande particularidade do chat? Quando acaba o vídeo, acabou. Ok. O que Quem que vai fica? apagar a luz do chat? Quem vai apagar a luz? Sabe o que é o melhor? Que aí depois a Ilma diz assim, ó, fui eu que apaguei a luz, porque lá no telefone dela Ok. aparece pra ela a última Já mensagem dela. acabou, já acabou. Pois é. Aí E o Lucas pior- Melo, ou então a Poliana lá na Bahia, eu que apaguei a luz, ou então a Maria Gente, Fernanda. Gente, o pior, aqui quando a gente assiste a estreia, é atrasado. Então um assiste e acaba e o outro ainda tá assistindo.
Pois é, pois é. Mas, Pois é. Então, assim, na realidade a gente nunca sabe quem apagou a luz. Henrique, sinta a luz. Seja a luz. Vai ter música? sim. Vai ter música. Hoje, então, olha só. Presta atenção aqui. Hoje, então, vai ter música. Aquilo que vocês tanto pedem. Atendendo a pedidos, teremos uma música aqui especial. Vamos lá, Henrique. Além do horizonte deve ter algum lugar bonito pra viver em paz. Henrique canta bem? Fala aí, gente. E eu mexi aqui na câmera e agora ela tá doida e vai cair no meu pé. E Henrique, manda um beijo pra esse povo. Aí, olha só, gente, tomei vacina da Covid ontem. Ah, pois é. Meu braço tá doendo, mas eu não virei jacaré. Deus. Continuo bonitão. Ok. E ai quem diga o contrário, careca é bonito. Cabelo não me faz falta, não, Henrique? Ok. Henrique, será que você vai ficar careca? Não. O que vocês acham? Será que a gente vai ficar careca? Será que essa cabeleira bonita? Eu tinha cabelo, gente, é sério. Dessa idade eu tinha, depois eles foram embora. Até hoje eu não sei porquê. Não sei porquê, hein? O que será? Aí ficou umas bandas de rock aqui. Quantas bandas de rock eu tenho na cabeça? Fala aí. Ok, não sei. Primeira, é tudo coisa velha, ele não entende, não sabe. sei, não sei. Nenhum de nós. Conhece? Sim. Ah, pois Essa é. banda eu conheço. Pois é, uma banda de rock, nenhum de nós. Ok. E eu esqueci o nome das outras, gente. Mas tem umas 5 bandas de rock na cabeça de todo careca. Mas existe uma coisa que eu gosto muito de falar, porque eu acho que é uma pura verdade, entendeu? Imutável, não tem contra-argumento forte o suficiente. Na cabeça de um homem, só tem lugar para uma de duas coisas. Ou cabelo, ou sabedoria. Aí você escolhe o que é melhor na sua cabeça. Caramba, hein? O que é isso, hein? Henrique, fala pra mim, o que vai ter pra semana que vem? Na realidade seria pra essa semana, mas não deu tempo. Semana foi doida, entendeu? E isso aí. Mas ele já treinou. E vamos ver se sai pra semana que vem, né? Mas sim. pode ser que não saia pra semana que vem. E seja para outra. Então. O que tá na agulha aqui na... Cara, você não tem manga, então aqui, ó. O que tá aqui na ponta da manga aqui? Escondido aí. Qual o próximo vídeo? Bom, uma reunião aí atrás falou pra gente preparar a mochila de emergência nessas coisas. E aí a gente pensou assim, e se eu ficar sozinho e precisar sair daqui do condomínio? A gente treinou. Treinamos. Você treinou o quê? A sair da porta aqui do apartamento, andar no corredor, pedir ajuda, pegar o elevador, descer. Escada ainda não, mas... Eu não sei por que escada não, sabe? Porque ele estudava no Benjamin Constant no segundo andar. Subia e descia a escada quando de manhã, quando chegava, na hora do lanche, voltava do lanche, na hora do almoço, voltava do almoço, depois na hora de ir embora. É qual o medo de escada? Não entendi. Ali não é só um lance, né? São 4. Ué, mas você descia várias vezes lá. Resumo da ópera, fica ligado no canal. Obrigado. Que vai ter Henrique no seu plano de fuga. Imagina que os ETs vieram conquistar o mundo. Pouco provável, né? Eu acho. Imagine que teve um terremoto no Rio de Janeiro. Pouco provável, eu acho. Furacão. Pouco provável, eu acho. Incêndio. Bom, incêndio pode acontecer. E aí você vai ficar parado esperando saber o que acontece? Não pode, tem que rapar fora, se mexer. Exatamente. Imagina que eu saí com a Cláudia e ficou ele e o Lucas dá um treco aí. Tem que saber se mexer. Então é importante planejar, né? Quem se prepara, o que acontece? Se dá bem, né? Edna Moda, ó. Filosofia de desenho animado. Isso é fundamental na sua vida. E se você não tem filho, tu não sabe o que é isso. Porque você vai ver o desenho animado 1000 vezes. E você acaba lembrando. Então, filosofia dos incríveis, especificamente, Edna Moda. A vida ajuda quem se prepara, não é isso aí? Então vamos nos preparar. Certo? Agora, Henrique, uma pessoa bem preparada é uma pessoa prevenida, né? Sim. Beleza. Então imagina agora, ó, piadinha pro Henrique. Vamos ver se ele vai... Ele já sabe. Cara, é difícil. Vamos ver se tem alguém lá. Deixa a resposta nos comentários aí. Vamos ver. Ó, imagina
que tem uma ponte, está no meio de uma selva, de uma floresta, de um lugar assim, ermo, longe, e tem uma ponte. Atravessar a ponte. Quer atravessar a ponte. Ah, e tem mais alguém com você. Então, você e o Joãozinho. Ah. O que acontece? Na entrada da ponte está escrito assim, olha, passar uma pessoa de cada vez. Porque a ponte pode não aguentar 2 pessoas e cair. Bom, então o que acontece? Tem que ir você ou o Joãozinho primeiro. E vice-versa. O que acontece? Você vira, o Joãozinho é gordinho. Olha aí, ó. Não é bullying, é só uma questão que ele come muita sobremesa, ficou gordinho. Então você pensa assim, Joãozinho, já que você é gordinho, deixa eu ir primeiro. Que eu sou prevenido. Que eu sou prevenido ali, ó. Vou seguir o aviso, né? Vamos lá. Vou seguir o aviso, né? Vou me prevenir. Quando eu atravessar, você atravessa. você passa. O Joãozinho fica meio assim, né? Pô, só porque eu sou gordinho? Mas tudo bem, tá a placa lá dizendo para passar um de cada vez, mesmo que sejam 2 magrinhos. E aí, você começa a passar. E no meio da ponte, a ponte cai. Pergunta, deixa no comentário. Okay. Por que a ponte caiu? No chat. Deixa aí no chat. Por que a ponte caiu? Como é que é a contagem regressiva, Henrique? Tic-tac, 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 tic-tac. Fala aí, Henrique. Por que a ponte caiu? Porque o homem prevenido vale por 2. Era um de cada vez. O homem prevenido vale por 2 na ponte, a ponte... Pum. E aí, vai mandar um beijo para esse povo? Sim. Um beijo e um queijo? Sim. Um queijo manda pelo correio. Cara, quando você vai mandar? Quando você vai mandar o desenho deles? Correios, não é? Calma que vai chegar, tá guardadinho. Correios. É claro que vira e mexe eu namoro os desenhos, gosto muito, entendeu? Vou botar aqui na parede enquanto não melhora essa situação pra gente poder sair com mais tranquilidade. Mas vai chegar o desenho de vocês. Vai chegar. Calma. Correios, não é? E aí, qual é o recado final? Manda teu recado pra eles aí, que eu vou botar a câmera aqui só em você. Ok. Vai lá. Se inscreve aí no Como é canal. que é? Fala de novo, manda teu recado aí. Ok. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho, deixa seu joinha ou então seu gostei. E também deixa a sugestão para outro vídeo. Ok? Um beijo! Faltou uma coisa. Aquele N com um monte de... Um beijo! Inscreva-se no meu canal e ative o sininho. Ative o sininho para que sempre que tiver um vídeo novo, o YouTube te avisar. Além disso, compartilha com seus amigos e curte. Tá vendo esses 2 quadradinhos aí embaixo? São sugestões para você continuar se divertindo. Clica em um deles. E continua aqui no meu canal, porque aqui Henrique Conta Tudo. E Henrique Conta Tudo só é diversão. Um beijo! E fui!